Muito obrigado pela presença de todos. É uma honra receber todos vocês aqui na nossa simplicidade do 3K, não é? Mas com certeza com muito carinho. Espero que vocês tenham um dia agradável. Quero agradecer o pessoal da palestra, né? O nosso presidente, como sempre, sempre muito gentil. Enfim, a todos os queridos amigos que estão aqui, todos anos de pantufa dentro do meu coração, tá? Bom dia a todos aí, obrigado. Mais um evento aqui de dia de campo da associação. Hoje o seu Djalma nos recebe aqui e queria agradecer de coração, seu Djalma, abrir sua casa, nos receber, como sempre, com muita alegria. E eu queria deixar aqui um mimo da associação para o senhor. Tá? E para o Fonseca também. Cadê o Fonseca? Bom, Fonseca daqui a pouco eu entrego para ele. Tá bom? Obrigado, seu Djalma. Gente, hoje a gente convidou o Alan para fazer o dia de campo. O Alan esteve com a gente no simpósio veterinário no festival, durante o festival o ano passado. E ele deu uma palestra que eu achei muito interessante, foi muito produtiva. Tivemos debates bastante enriquecedores, né, para os criadores, para a raça. E eu convidei ele para a gente refazer um pouco dessa conversa, retomar, conversar de novo. E dessa vez com vocês aqui, porque foi bem legal. E a gente queria um repeteco aí, ó. Tá bom? Obrigado aí. Valeu, tá bom? Eu que agradeço. Tem um mimo da associação para você também. Tá bom? Olha, show. Obrigado. Bom dia a todos. Como dito, eu me chamo Alan, sou proprietário do laboratório Univitar. Nós estamos há 10 anos no mercado, trabalhamos com suplementação, 95% da nossa linha de equinos. Trabalhamos em outras espécies, mas só por terceirizações, nós terceirizamos para outras empresas. Nosso foco é equino, nosso expertise é equino. E estamos aí, vamos para 11 anos agora esse ano, de empresa aberta, com uma filosofia um pouco diferente. Nós desenvolvemos muito, nós somos muito conhecidos nos cavalos de corrida, na linha do quarto de milha, nós somos bem conhecidos já, dentro do estado de São Paulo, vendemos. Muitos de vocês já usam os nossos produtos, porque a nossa linha tem um perfil um pouco diferente. Nós atendemos muito os veterinários, é uma linha de prescrição. Normalmente para tratar alguma enfermidade que os veterinários acabam receitando a nossa linha. Então, isso fez com que o nosso contato com o criador, com o proprietário, não fosse tão assíduo, é mais com o veterinário. Os veterinários já conhecem bastante a nossa linha. E prometo não falar de produto. Minha ideia aqui é comentar e falar sobre cavalo. Eu tenho cavalo, meu filho compete também, eu crio cavalo, tenho meus potrinhos lá, então eu tenho a mesma experiência, parte da experiência de vocês. Já criei outras espécies também, criei ovinos e caprinos, criei bovinos, então eu adoro criação. E para poder fazer os produtos que a gente procura desenvolver lá, nós também temos que estudar o animal como um todo. Estudar o animal como rebanho para tratar o indivíduo. Porque se nós não estudarmos o animal como rebanho, nós não conseguimos profissionalizar o que nós estamos trabalhando. E se nós não profissionalizarmos, até uma paixão se torna inviável. Quem aqui não conhece um criador que deixou de criar porque é muito caro? Eu amo, mas não dá, né? Ou algum proprietário, eu amo, mas não compensa ter. Então, a ideia da Univita é tornar boas experiências, viabilizar a criação e viabilizar todo esse processo. É o que me trouxe aqui e é o meu objetivo. E eu gostaria de saber, para entender um pouco vocês, quem aqui é criador? Tira seus potrinhos. Ah, certo. Quem aqui é proprietário,
que só são nas hípicas, que tem os cavalos que saltam e compete. Legal. E quem aqui é veterinário? Ótimo. Maravilha, já dá para ter uma ideia. Uma coisa muito interessante, que eu gostaria de saber também, porque quando nós falamos de cavalo, nós falamos de uma gama de como é que eu posso dizer, de tipos de criação, de fases de cada um. E eu gostaria, pelo menos umas duas sugestões, o que você busca hoje aqui? Doutora, vamos lá. Você é sorteada. Qual que é a sua ideia? O que você espera desse bate-papo que nós vamos ter aqui? O que você gostaria de saber mais? Tem alguma coisa específica, a parte alimentar, do dia a dia ali? Certo. Vamos lá, vou chamar o Gabriel. Fica mais fácil. Gabriel, qual que é a sua ideia? O que você gostaria que a gente comentasse mais, desse mais um enfoque aqui? Da parte mais de criação ali, né? Beleza, vamos tratar. Claro. Tá. Tá. Ótimo. Nós vamos falar. Qual que é a minha ideia? Minha ideia, não existe uma forma de eu falar assim. Claro, por favor. Show. Legal. Legal, legal. Não, bacana isso aí. Foi muito importante essas dicas que vocês me deram, porque aí eu vou focalizar um pouco mais, porque o assunto é amplo. Eu teria que isso aqui é coisas de dias. Então, eu vou tentar estar respondendo disso. Mas minha ideia não é falar assim, tem que ser feito dessa forma. Não é isso. A criação não é assim. Senão eu inviabilizo 90% da criação no Brasil. Cada região tem um fornecimento, um tipo de volumoso disponível. A minha ideia é dar argumentos para vocês, dar artifício para vocês, para que vocês consigam estar fazendo boas escolhas, na proporção, muitas vezes, correta. Certo? Então essa é a ideia. Eu consegui fazer um mimo para vocês aqui também. Deixa eu ver como é que liga. Aqui. Será que foi? Deixa eu ver se eu ligo aqui. Tá ligado? Ah, verdade. Show. Ó, tem uma cesta da Cacau Show ali, esperando por vocês. A ideia é só fazer o print desse QR Code aqui e na postagem que tem, marcar um amigo, um filho, um parente, alguma coisa. No final nós sorteamos via Instagram para vocês esse Insta. Aí nós vamos sortear. Quem fizer o print... Tava show, né? É verdade. Aí, ó. Então, aí conseguiu? Você conseguiu ler aqui ou não? A internet aqui é ruim, né? Não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma outra. Depois, anota o número, se alguém puder, o nome de todo mundo, se tiver uma lista. E aí, a gente sorteia o número. Por conta da internet, nós tivemos essa dificuldade. Mas vamos lá. Quem quiser seguir, nosso laboratório é Univita Oficial. Vocês conseguem estar vendo algumas novidades que a gente lança lá, certo? Bom, vamos lá. Necessidades básicas. Primeiro nós temos que atender as necessidades básicas do equino, certo? Se nós não tivermos o básico, é difícil de nós conseguirmos evoluir na nutrição do equino. Primeira coisa, ele tem que ter acesso à água. Água de qualidade, né? Água limpa, potável, não o resto de água. Aí eu pergunto, nas instalações de vocês, na hípica de vocês, quando que é feita a limpeza da caixa d'água? Nas nossas casas, quando que nós fazemos a limpeza da caixa d'água das nossas casas? Será que a minha fazia um tempinho que eu não lavei? Quando eu fui lavar, deu para arrepiar, né? E foi depois de uma palestra dessa, porque eu falei, caramba, é um tanto assim de lodo. E a água que vem, né, que entrega da cidade. E ela tem as suas sujidades. Ela tem as suas impurezas. E o cavalo ele precisa de água
inodora, não pode ter cheiro, não pode ter gosto. Ele é tão seletivo quanto nós. Pega um copo de água com cheiro. Então nós não tomamos, tomamos menos. Só que isso impacta diretamente no volume de alimento que ele vai consumir e também na qualidade dessa ingestão, que atrapalha a capacidade digestiva, que atrapalha o fluxo gastrointestinal, que atrapalha uma série de coisas. Então nós muitas vezes temos problemas nos nossos animais, seja no centro de treinamento, seja na criação, porque os animais não ingerem água. Ou eles teriam que ingerir ali seus 60 litros por dia, um animal adulto, 60, 70 litros, ele não ingere 30. É um problema. Nós sentimos agora que esfriou, nós estamos tomando menos água. Aí muitos de nós apresentam aquela dor de cabeça, não é? Aquele mal-estar. Então, os cavalos são iguais. Até piores. Os efeitos são mais rápidos ainda. Na péssima ingestão de água. Olha o coxo que nós encontramos. Muitas vezes está assim. Ah, mas eu lavei o coxo. O coxo é lavado uma vez por semana. Mas e aonde vem a água? Nós temos o mesmo cuidado lá na caixa d'água que distribui para eles. O equino ele não precisa de um coxo desse tamanho. Basta um coxo pequeno, mas que a central lá seja. Fui num Aras recentemente. Eu costumo visitar alguns Aras que me convidam, que o veterinário é muito amigo, conhecido. Eu vou para passear, para ver, tentar ajudar de alguma forma. E aí eu encontrei aqueles coxos grandes no piquete. Falei, não precisa de tudo isso. Dá mais trabalho para limpar. Só precisa de uma cumbuquinha ali, ó. Mas que seja limpo, dia sim, dia não. Passa a mão ali, esvazia, tá limpo. E aí é o trabalho maior? Na caixa d'água lá, onde capta tudo. Né? E aí consegue dar uma qualidade para essa água. Ele precisa de volumoso. Volumoso o tempo inteiro. Então eu vou tirar o primeiro paradigma aqui. Cavalo tem que consumir volumoso 2 horas antes da ração. Não sei quem que inventou um negócio desse. Isso é um absurdo. Cavalo nasceu para comer capim. O cavalo, ele é um animal que ele tem que consumir de 6 a 16 horas por dia. A fisiologia dele foi feita para isso. Nós vamos ver mais na frente o porquê disso. Então ele consome, é diferente de um bovino. O bovino ele consome tudo em 6 horas, 6, 7 horas, escolhe uma sombra e vai ruminar, e vai mastigar aquilo. Muitas vezes é um mito que falam que cavalo destrói pasto. Vocês já ouviram isso? Nossa, você põe cavalo, ele come muito cavalo. O cavalo come a mesma coisa que o boi. 2% do seu peso vivo. 2,5% no máximo por cento do seu peso vivo. A mesma coisa que um bovino. Mas por que falam que cavalo come muito? Porque cavalo está sempre comendo. Se você soltar ele aqui, ele vai estar comendo. Se soltar ele ali, ele vai estar comendo. O boi não, o boi come e para. Então por isso que se criou o mito que cavalo come mais que bovino. Mas come a mesma coisa. E só que ele come, é a mesma coisa que nós comemos um prato grande com uma colherzinha de café. Ele come aos poucos. E tudo que ele come, ele tritura muito bem. Ele moe muito bem. Por isso que muitas vezes nós damos a linhaça dela in natura, assim, o grãozinho, e dependendo da quantidade que você der, você não vê ela nas fezes. Se você der muito, você começa a ver ela nas fezes. Puxa, mas aquele grão de linhaça é duro e ele moe aquilo. O cavalo tem a habilidade de triturar o alimento em 2 milímetros de tamanho. Quando se passa uma sonda, você vê aquilo muito moído. Então, esse processo de apreensão e moagem desse alimento, ele é feito no momento da ingestão. Por isso que ele tem que ser consumido o tempo inteiro. Por isso que ele demora para consumir. Então, esse é um fator importante. Feno não varre ração no trato gastrointestinal do equino. Isso é besteira. Não varre. E nem cria impactação. O que cria uma impactação é baixo consumo de água ou de um feno muito fibroso de baixa qualidade. Mas se não tiver o consumo de água, porque o consumo de água impacta diretamente no volume de matéria seca que esse animal consome. O que eu quero dizer com isso? O que é matéria seca? É o alimento, é o capim ou a ração sem a água, sem a umidade. Entende?
Então, se o animal consome menos água, você tem um menor trânsito gastrointestinal. Por exemplo, eu sou muito chamado em alguns áreas de pegar alguns cavalos, tratar diarreia de cavalo, que o cavalo está 60 dias de diarreia, 3 meses, 6 meses com diarreia e não cura. Qual a primeira recomendação que eu dou? Dá palha seca para ele, feno seco. Por quê? Porque o feno seco, quanto mais seco o capim, mais lento esse capim leva para passar no trato gastrointestinal. Por isso que capim seco, o animal, ele tende a perder um pouco de peso e ele come menos. Por quê? Tem mais matéria seca, tem mais fibra e essa fibra de pior qualidade demora para passar no intestino do animal. Até mostrei uma foto para minha esposa agora, peguei um cavalo que estava 30 dias de diarreia, se não me engano, ele melhorou em 2 dias. E já estavam tratando ele há tanto tempo. A única coisa que eu cheguei lá, o veterinário era muito competente, que tinha pego esse cavalo agora. Falei, não, põe um probiótico X e dá feno seco. Pior feno que você tiver. Deu, em 2 dias, parou. Agora eu falei, agora você começa a melhorar um pouquinho o feno. Vai melhorando o feno. Entende? Porque aí quando você melhora o feno, a passagem começa a ser mais acelerada, você não tem a impactação, como você disse. Você consegue hidratar esse feno, vai hidratando o próprio, e isso vai melhorando o fluxo gastrointestinal ao decorrer que o animal vai firmando a sua flora intestinal. Certo? Então isso aqui é muito importante. Existe uma tendência agora, se vocês observarem, de slow feeding. O que é isso? São cestos, foi desenvolvido pela Faculdade de Minas Gerais, a UFMG, desenvolveu. Eu não tenho a foto aqui. Depois no meu Instagram tem, no meu Instagram pessoal, alan.romulo, com 2 L's. Tem lá, porque o animal puxa devagarzinho, um fiozinho por vez. Ele vai puxando. E ele vai puxando, e ele leva o dia inteiro para consumir aquilo. O dia inteiro ele vai puxando e vai comendo, vai puxando e vai comendo. E isso vai distraindo ele durante todo um dia. E ele vai. Então isso aqui é mais ou menos isso. Só que não é esse tipo de cordinha, né? Porque isso aqui é extremamente perigoso. Porque o animal vai consumindo, ele vai tirando, isso aí vai murchando, vai ficando aquilo todo, e aí ele enfia a mão. O cavalo tem uma habilidade de se bagunçar fantástica, igual criança. Ele procura a caca, né? Então, é um caminho. Mas o que eu quis representar aqui? Feno à vontade, o tempo inteiro. Certo? Que ele... Oi. Vou falar. Vou chegar lá na hora que eu falar sobre qualidade energética, esse tipo de coisa. Tipo de fibra, tá bom? Aí o que tem... Me cobra se eu não comentar. Aí aqui, qual que é o grande problema do feno? Não é o preço dele, nem o quanto o animal come, é o quanto se desperdiça. Se desperdiça muito. A gente cria... Então nós temos que pensar de forma criativa de disponibilizar esse feno para esse animal e não ter esse tipo de desperdício. Seja através dessa bolsa que eu comentei, que é muito eficiente para isso, seja através de eu uso aquelas bolas, o que eu faço? Porque espalha tudo, como aqui, assim, né? Ou uma quantidade reduzida, aí o animal fica com fome, aí ele pisou em cima, ele já não come mais, e o animal está emagrecendo, o animal tem perdido o desempenho, ele perde a qualidade do intestino, porque ele falta fibra. O equino, diferente de outras espécies, ele é dependente de fibra. 70% a 80% da origem energética do equino vem da fibra. Ele é um bovino invertido. O bovino tem o rumen. O equino não, o rumen dele fica no final, é o intestino grosso lá. Ele é um fermentador de fibra. Ele necessita da fibra. A principal fonte de energia de um equino é o capim, não é a ração. E a gente inverte. Mas e a ração? A ração é um adensamento. Nós adensamos a nutrição em poucos quilos. Tanto é que a ingestão da ração ela é muito rápida. Né? Então, por isso que ela é um suplemento. A ração, o alimento concentrado é um suplemento para o animal, para compor a quantidade energética. Então, vamos lá. Aqui, então, vamos colocar volume. Vamos dar volume para os animais. Ele precisa ter um sal mineral de qualidade. Não isso aqui. Isso aí não é mineralizar animal. Nada contra o produto em si.
Aqui só tem cloreto de sódio. Isso aqui serve para fazer churrasco. Né? Cortar a carne em cima, temperar, é para isso. Isso não é mineralizar cavalo. Mineralizar cavalo é sal mineral de qualidade, à vontade, de consumo voluntário do animal. O animal ir procurar o sal no momento que ele bem entender. Não é jogar em cima da ração e forçar. Por quê? Porque tem dia que ele vai consumir 100 gramas, mas tem dia que ele não vai consumir. Porque ele não teve a necessidade. Aí você fala, isso aí, equino não é assim que funciona, não é assim que dá certo, porque o veterinário disse, porque, olha, falar até papagaio fala. Agora eu quero ver que me prove que a ingestão forçada, eu quero ver um trabalho, que a ingestão forçada de sal mineral atende todas as necessidades do sal, do animal. Não tem. Vocês querem um outro exemplo? Vamos pensar em produção, vamos pensar no que gera dinheiro, que dói no bolso. Bovino. O que é determinante para um bovino, para um criador de boi? Pasto e sal. Por quê? Porque o pasto e o sal é o que engorda o gado. Não tem jeito, é o que dá o dinheiro. Então o sal mineral, o animal vai lá, vai ter... Ah, mas consome muito. Se está consumindo muito, porque o sal é ruim. Se está consumindo muito, porque o sal não é próprio para cavalo. Se está consumindo muito, é porque o animal não está balanceado, ele não tem o balanço mineral correto. Até ele se balancear, ele leva um tempo. Entende? Então, todos esses ajustes, essas observações, nós temos que pensar que o erro, às vezes, é do produto que nós estamos usando, não necessariamente do comportamento animal. O sal próprio para equino, um sal de boa qualidade, tem uma média de consumo, média, de 60 a 70 gramas. Vai consumir mais? Sim, pode consumir mais. Tá? Vai ter dia que vai consumir 150 gramas, mas tem dia que não vai consumir. No final do mês você vai ver que dá 60, 70 gramas. Certo? Então, isso aqui não serve. Ah, mas eu uso isso aí só para passar o tempo do cavalo, para ele não ficar sozinho. Põe a feno para ele passar o tempo. Porque aqui nós temos cloreto de sódio. E o que é esse sal? Satisfaz o desejo de sal do animal, que é o maior déficit no volumoso. Ok? É de sal, de cloreto de sódio. Então o que acontece? Você vai satisfazer e vai impedir que ele consuma o cobre, o manganês, o zinco, o magnésio, o cálcio, que é isso que existe dentro do sal mineral. Entende? Ah, mas qual sal? Eu falo para você, eu privilegio sempre o sal de fonte, que nós chamamos de sal quelatado, sal mineral quelatado, 100% orgânico. Do que é 100% orgânico? Porque o sal 100% orgânico é a forma que ele está dentro do organismo do animal. É o que? O sal mineral ligado ao aminoácido, e esse mineral ele é absorvido como aminoácido, não como mineral. Então todos os outros sítios de ligações dos minerais estão disponíveis para o mineral que existe na água, que existe no feno, que existe na ração. Entende? Nós não obstruímos isso. Então esse mineral é absorvido como aminoácido e é um plus a mais no desenvolvimento. Quando eu chego no lugar, eu olho no casco do animal. Está com problema de casco? É sal mineral. Eu nunca vi um animal bem mineralizado com problema de casco. Nunca vi. Com sal mineral de qualidade, tudo não dá problema de casco. Ah, às vezes, pô, eu uso um sal mineral de qualidade. Por que está dando problema? É porque às vezes está dando problema na ingestão. O coxo tá ficando no sol, o coxo está com algum problema, você tem problema na ingestão. Mas o animal que tem acesso ao sal de boa qualidade, no local certo, ele vai apresentar boa ingestão e dificilmente ele vai ter um problema de casco. Claro. Em bloco. O que acontece? Eu tenho uma restrição a um bloco. Se você olhar no bloco lá, você vai na composição, você vai ler melaço. Mineral, ele não vira pedra. Você não consegue pegar um sal mineral e fazer com que ele vire pedra. Então o que eles usam? Eles usam os sulfatados, que são os minerais extraídos das rochas, do minério, e colocam lá. É bom o sulfatado? Toda ração tem. Todo sal mineral de baixo valor, tá, comum tem. Mas só que ele
ele vai estar usando o mesmo sítio de ligação dos minerais que tem na planta, no capim, que é bom também, não estou falando que é ruim. Mas esse tipo, para compactar aquele sal, você não atinge os níveis de garantia dos minerais que o animal precisa. Que nenhum sal mineral atinge. Normalmente ele é feito, o sal mineral ele é feito para atingir em torno de 70% a 80% da exigência nutricional daqueles minerais do animal, ok? Por quê? A gente parte do pressuposto que ele vai ter acesso aos minerais da ração, no feno, em outras fontes, tá certo? Mas o sal eu não gosto muito, porque o animal você tem desgaste dentário, você tem o fornecimento de melaço, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre os malefícios do excesso do melaço. Então, quer dizer, não é legal. Eu prefiro sal mineral pó mesmo, tá? As empresas todas trabalham com ele. Tá. Tá. O mineral cromo ou o produto crômio? Na verdade, eu acredito que o produto crômio é porque tem... Na verdade, o que acontece? Criou-se um lobby muito grande sobre o cromo. O cromo é um mineral que ele é essencial para animal que sofre estresse. Que ele é extremamente estressado. Quais são os animais em períodos de estresse? Então, por exemplo, você tem uma receptora que fica a campo, o cromo não vai fazer diferença nenhuma, a presença do cromo, como mineral, entende? Agora, um animal dentro de uma hípica faz a diferença, um potro perto do desmame faz a diferença, entende? O cromo ele é um mineral que atua muito em momentos de estresse, por atuar na liberação da cortisona, desse tipo de hormônio, então ele atua nesse ponto. Tá? Só que, via de regra, para se vender, colocaram em todos os produtos e estão usando e mal não vai fazer. Tá ali, tá tudo certo. Entende? Pela presença do cromo, você pode ter. Mas, na verdade, as diferenças grandes de preço, tem dois no mercado hoje. O Chromium da DSM, que é a antiga Tortuga, e tem o Cronos nosso, da nossa linha. Mas ele é diferente de preço porque ele usa minerais quelatados, minerais orgânicos, ligados ao aminoácido. Por isso que ele é caro. Não pela presença do cromo. Hoje você tem produto Aguabi também, todas as rações têm crômio aí com sal barato com cromo na composição. A maior parte deles já tem. E isso não é um impacto muito grande no preço não, tá? Mas é mais por esse, porém, a diferença do preço está sempre a utilização ou não de minerais quelatados. Os minerais quelatados são mais caros no mercado, tá? Então esse sal e outro sal em pedra eu não recomendo. Não recomendo, nem para distrair. O que distrai é feno. Põe feno lá que ele vai distrair. Dificultar puxar, vai distrair. Certo? Bom, algumas considerações. Os equinos são herbívoros não ruminantes. Ponto. Nós falamos agora que ele come esse alimento de volumoso sem a presença sem ruminar. Tá certo? A base dele é se alimentar, é se consumir e digerir a parede do capim, né? A celulose. Então ele precisa de bactérias que degradam a parede do capim, a celulose, que nós chamamos de bactérias celulolíticas, que quebram a parede do capim. Aí, pensando nisso, o tipo da dieta favorece ou prejudica essas bactérias celulolíticas. A silagem em excesso prejudica isso, em excesso. Porque você muda o ambiente, você muda o grau de acidez, o pH do seco, do lugar, da câmara fermentativa do equino, e aí você prejudica essas bactérias celulolíticas. Automaticamente você prejudica a digestibilidade. A aveia em excesso, em altíssimas concentrações, prejudica a saúde intestinal, a saúde do seco, a fermentação, e aí você prejudica a absorção, a digestibilidade. Tá. Então, ela em forma de verde, você tem esse impacto menor. Por quê? Porque você diminui a porcentagem de amido. Então, ela verde, em fardos, em feno, você tem menos esse impacto. Você pode dar mais dela. Ela em floco, você teria que usar menor quantidade, em forma de suplementação. Mas a aveia tem um porém. A aveia é a melhor fonte de amido para cavalo. Se eu for contar milho, todas as fontes de amido,
A aveia é a melhor fonte de amido. É a melhor fonte de carboidrato para cavalo. É a aveia. Tá certo? Qual que é os problemas da aveia? O problema da aveia é a relação cálcio e fósforo que ela tem. Basicamente a relação cálcio e fósforo que desbalanceia, porque ela tem uma proteína em torno de 12, ela tem um estado de energia e a quantidade de amido que ela tem. Se você fornecer muito dela em pequenos períodos, como eu vou citar mais na frente, você pode gerar uma mudança de pH, extravasa esse amido para dentro do seco, fermenta, muda o pH. Se mudar o pH em 1, em vez de chegar passar para o intestino grosso, em vez acima de 6,5 e chegar a 6,4, por ser uma escala logarítmica, é muito ácido. Porque é pela qualidade da fibra. Como você utiliza ela in natura, entende? O resultado é menor. E outra coisa, não é só ela. Provavelmente você dá o volumoso também. Exatamente. Né? A relação ideal dessas fontes de amido, desses concentrados, é de 70-30. 30% concentrado, 70% volumoso. Alan, mas o meu volumoso não está tão bom. Melhora a qualidade desses 30%. Dá uma ração um pouco mais concentrada. Está faltando proteína? Dá mais proteína. Está faltando energia? Dá mais energia nesse concentrado. Aí que a suplementação entra. E nós precisamos enxergar a ração como um suplemento e usar ela ao nosso favor, para ajustar a dieta total do animal. Alan, eu posso aumentar um pouco a ração? Pode, mas você precisa ter critério para isso. O excesso do silo é o seguinte: um animal ele tem a capacidade, vamos falar sobre digestibilidade enzimática, a participação enzimática na digestibilidade no intestino delgado. Na hora que essa silagem de milho chega do intestino delgado ali, sai do estômago e chega no intestino delgado. Naquele momento ali, o equino ele tem capacidade de digerir somente 0,4% da quantidade de amido que chega. Então, por exemplo, se você der 2 quilos de ração para ele num momento só, ele não tem capacidade, mais que 2 quilos de ração, ele não tem capacidade para digerir isso. Ele não tem enzima suficiente produzida naquele momento para digerir isso. A não ser que ele seja muito bem adaptado. Por isso, aí você vai me falar, eu dou silagem, vai muito bem. O animal é adaptado, vai muito bem. Só que provavelmente a longo prazo ele vai apresentar um pico glicêmico, vai resistência à insulina e vai ter outros problemas. Isso só avaliando a enzima. Tem gente que trata com silagem, mas dá um pouquinho a cada dia, um pouquinho por dia. Um pouquinho numa hora, um pouquinho noutra hora, um pouquinho outra hora, um pouquinho outra hora. Conclusão, ele não dá o pico, ele não ultrapassa, você não tem amido passando para o intestino grosso. Conclusão, o animal consegue digerir, a capacidade dele consegue digerir melhor. Tá certo? E a utilização de cálcio, por exemplo, numa dieta dessa, se faz muito necessária, porque você ajuda no pH, você vai neutralizando o pH nesse momento, sempre no momento da ingesta. Então isso facilita esse trabalho, entendeu? Vai tudo da forma que é dado. Por exemplo, eu defendo muito, eu chego às vezes num Aras, o cara fala, esse animal não engorda. Como não engorda? O animal tem que comer 16 horas por dia, tá comendo? Não, ele treina, né? O treinamento leva umas 3 horas. Ok, meu amigo, é 3 horas menos que ele tem para comer. Ele precisa ser suplementado. Porque a energia de 3 horas de alimentação, ele, entre se encilhar, lavar, ficar parado lá, o castiguinho que o animal tem, tal e coisa, passa 2 horas brincando. É 2 horas menos de ingestão. Entende? Mas aí ele não tá. Aí o volumoso não é de boa qualidade. Aí a ração. Peraí. Um artifício que eu faço muito é, quantas vezes dá o trato? Dou 2 vezes por dia. Posso dar em 3, não, tem que ser 4. O ideal, meu sonho. E quando muda a ração para 4 vezes ao dia, no mesmo volume que o rapaz dá, o animal ganha peso. Porque ele consegue digerir, ele consegue aproveitar mais, o contato dele aumenta com essa ração. Nós estamos falando de uma espécie que é nômade. Ela come e anda, come e anda. Então, conclusão, ela precisa comer pequenas porções durante o dia para conseguir aproveitar isso com propriedade. Se nós tivermos isso na cabeça, os seus animais vão mudar. Vão mudar. Claro.
Não, não. Vamos pensar o seguinte, eu vou, entendi. Claro, eu vou falar um pouco sobre matéria seca. A gente sempre tem que tratar, mas é legal isso aí, a gente sempre tem que tratar matéria seca, que é o alimento sem a água. Passei aqui na frente uns cálculos que nós estamos avaliando a forma, silagem, pré-secado, feno, o que compensa mais? Em matéria seca, que é o alimento sem a água. Muitas vezes você fala assim, eu pago na silagem metade do preço que eu pago no feno. Estou levando vantagem. Não está. Um feno tem 95% de matéria seca e a silagem tem 30%, 25% a 30%. Então não dá, está perdendo dinheiro. Porque o animal só vai aproveitar 20% a 30%. Entende? Então tem esse porém. Então não é a mesma coisa você dá 10 kg de feno e 10 kg de silagem. Para você complementar um animal que come 10 kg de feno, você tem que dar 30 de silagem. Entende? E isso no fator só de volume de alimentação, de matéria seca. Mas aí nós temos os entraves de enzimático, de digestibilidade disso, nós temos outros entraves. Posso usar? Pode. Depende do tipo do animal. Receptoras, por exemplo. Não sou totalmente contra silagem não, hein? Muito pelo contrário. Só tem que saber usar. Usar da forma correta. Né? Eu dou silagem mais ração. Calma, tá estourando o amido. Com fácil. Por quê? Porque a ração já é 40% amido. Uma silagem tem 40% amido. Entende? Então isso é muito importante. Então tem que ter um manejo para utilizar isso aí. E consorciar isso ao feno, a um volumoso de boa qualidade, viabiliza pra caramba utilizar a silagem. É barato e é bom. Eu não sou daqueles que condena 100%, não. Só pro tipo de animal. Eu quero ter um campeão na hípica. Não é o cavalo para você usar. Estou fazendo um potro, a minha potrada não é cavalo para usar. Nunca você vai ter um campeão comendo silagem. Isso não existe. Entende? Mas depende, silagem de milho? Mas eu digo assim, mas vamos lá, até você tem um campeão. Mas por quanto tempo ele será um campeão? Entendeu? É muito relativo isso. Exatamente. É a quantidade. Porque o milho porque milho, por exemplo, milho tem na ração. Então por que não poderia dar silagem? Então vai silagem de milho. Sim. E eu posso falar porque se nós formos pensar, é a dieta total que é avaliada. E outra coisa, por exemplo, e não falo só a parte nutricional. É cheiroso, é delícia. Tá vendo? Porque, por exemplo, e outra coisa, nós temos que entender também. Exatamente. Tem uma série de variações. Não é exata, não é exata. Você tem que estudar a dieta total. Exatamente, de energia, valor energético e proteico é muito grande. Você quer um exemplo? Aqui no Brasil também tem isso. A nossa soja, da linha do Equador para do meio do Brasil para cima, a soja é toda exportada. Nada fica aqui, por quê? Porque ela é melhor do que a para baixo. Então, quer dizer, a melhor soja é o que vai para fora, o que resta fica para nós. Então é assim também, aqui no Brasil é assim. Então, isso tem que ser avaliado. O importante é que vocês pensem sempre na dieta total do animal. E tem que ter um profissional avaliando isso.
Qual que é a sua realidade lá, Fortino? Ah, eu tenho isso. O que a gente pode fazer? Pô, vamos trabalhar o manejo assim, esses animais vão comer isso, esses animais não vão comer. Por exemplo, eu chego em muito lugar que eu falo, meus cavalos só comem alfafa. Você é louco, cara, alfafa. Só que a alfafa não tem feno? Não. Alfafa não é feno, não é volumoso alfafa. Alfafa é uma leguminosa, alto valor proteico, alto valor de fermentação. Um cavalo que de manutenção, ou um cavalo que não é tão exigido esportivamente falando, ele não precisa de muita proteína. Com 1.500 gramas por dia, você bate sossegado isso aí. Né? Então, quer dizer, isso tudo tem que ser avaliado, né? Para você fazer um balanço da dieta total desse animal. E saber o que cada um tem na sua realidade. Ah, não, só tenho silagem aqui. Chega em Minas Gerais e fala que os caras não podem usar silagem, acaba com Minas. Lá só usa silagem. Né? Então não tem jeito. Tem que se avaliar a dieta total e se equilibrar disso aí. Né? Então, ele possui a câmara fermentativa, vou retornar aqui, características de ingerir pequenas porções, que nem nós comentamos. E aonde que se vê isso? Olha aqui, ó. Se vocês olharem o estômago no equino, equivale a 9, 10% do trato, de todo o trato gastrointestinal dele. É muito pouco. Aí você vai para o intestino delgado, 30%. Olha o intestino grosso, onde fermenta, 50%. Então aonde que eu tenho que me preocupar? Isso aqui, ó. É isso aqui que faz a maior parte da nutrição do equino. É aqui que participa a maior parte. Então a qualidade tem que ser aqui. Olha o ruminante, como é que é invertido. Né? Que nós chamamos estômago para estômago, o rumen. Né? Olha o ser humano. Então não adianta. O que é bom para nós não é bom para os cavalos. O que é bom para o cavalo não é bom para nós. E é fato. Nós precisamos ter essa relação e equilibrar isso dessa forma. Equilibrar isso, tratar cada região. Né? Então só para vocês terem uma ideia aí de como isso aí. E, claro, posso passar sim, sem problemas. O tempo de consumo do animal. Olha lá. O tempo de consumo varia. Né? Varia do que? Se o animal vai treinar, como eu falei, vai interagir, perdeu 2 horas do dia. Então ele não vai consumir. Ou ele vai ficar longe, demora, o trabalho dele diário. Ou ele vai ficar à toa. O cavalo é de manutenção. Por isso que você encontra muito cavalo que não treina, obeso. Nossa, eu dou 1 quilo de ração e ele está obeso. Por quê? Porque ele tem muito tempo para ingerir. Muito tempo para se alimentar. E principalmente em algumas raças em especial, tem uma conversão muito boa. Alguns animais apresentam uma conversão muito boa. Então ele acaba, outros já tem uma conversão um pouco menor, né? Então isso vai. O que vai? O comportamento, tempo que ele leva para selecionar. Se você der um capim de excelente qualidade, onde ele bater a boca, ele vai comer. Se o capim for ruim, ele vai ter que ficar ali catando. Né? Se você soltar ele num lugar que tem muita braquiária, ele só vai comer o capim, não vai comer a braquiária, porque a braquiária não é muito boa, ele não gosta. Então ele vai procurar. E esse tempo de procura, de mudança de estação, que eu costumo dizer, que é o quê? É como ele movimenta os posteriores. Se você observar um cavalo, ele está consumindo ali. Aí ele faz isso aqui, ó. O que ele quer dizer? Ele está consumindo no mesmo sítio de estação. Quando ele faz isso aqui, com o posterior, é o momento que ele mudou de sítio de estação. Então é um momento que ele já está à procura. Quanto mais sítios de estação ele procurar, quanto mais ele andar para procurar, mais tempo ele está perdendo. Então isso é importante saber. Quando você observa a campo, animais em criação. Tá? Nível de exigência nutricional. Então, quer dizer, eu estou dando a matéria seca que supre as necessidades dele. O capim é de boa qualidade. Eu costumo usar, por exemplo, alfafa em animais que consomem feno. Todo animal tem que consumir feno. Alfafa, não. Depende da exigência dele. Se o feno é de excelente qualidade, eu costumo usar alfafa para corrigir o déficit do feno. Peraí, meu feno está com baixa qualidade e pouca proteína, então eu uso alfafa. Vai subir a proteína. Dá um padrão. A ideia é padronizar o volumoso, a qualidade nutricional do volumoso. Para isso que eu uso a alfafa. Né? Porque ela consegue manter uma qualidade, a longo prazo, ela consegue manter ali uma regularidade maior que o feno, né? No fornecimento. Até o pessoal fala muito, você gosta daquela em pellet ou a alfafa em fardo? Particularmente, eu gosto de pellet. Por quê? Porque você desperdiça menos. Eu não falei que o problema era desperdício?
Ele põe ali, o animal o cubinho também tem os pequeninos. Peletizado também. Mas é uma suplementação, você não vai dar. A ideia não é só dar aquilo. Você trata com aquilo como se fosse uma ração, você dá meio quilinho. Quer dizer, você está complementando. Então, agora tem uma que está vindo da Argentina, até um vizinho meu lá, que ele está vindo importando direto da Argentina, que eu mandei analisar, só alfafa. 22% de proteína tem. Vamos estar falando do que é lá fora que é aqui. Lá a alfafa vai melhor que aqui. Então, quer dizer, eu achei fantástico aquilo, extremamente caro, mas se você colocar o tanto que desperdiça do feno por aqueles cubinhos, putz grilo, meio quilo desses cubinhos aqui é bem melhor do que, às vezes, 5 dedos de um fardo, né? Então tem que se usar e fazer conta. Fazer conta ser viável. E uma estrutura de fibra legal. O que acontece? É interessante o que o doutor falou. O equino ele precisa de 2 centímetros, em média 2 centímetros de fibra para mastigar. Por que isso é importante? É importante na produção de saliva. É um dos fatores. Porque se ele não produz saliva, ele não tampona. Aí você começa a ter problema gástrico com esse. Então, o fato dele morder e ficar ali mastigando, um equino ele chega a produzir no dia, um equino a pasto, que só se alimenta de volumoso, de feno ou de gramínea, ou a pasto, ele chega a produzir 60 litros de saliva por dia. Um equino que se alimenta de pellets e de ração, sabe para quanto cai? 40. Então nós saímos de 60 litros de saliva e partimos para 40 litros de saliva. E se você der mais pelletizado, mais ração para ele, você vai cair para 20. Aí reclamamos que ele tem problema gástrico. Muitas vezes. Entende? Então esse processo dele, dessa moagem que ele faz, desse manuseio, faz com que ele produza mais saliva, tampone mais. O fato dele ter o volumoso consumindo durante todo o dia, faz com que ele absorva, com que ele produza mais saliva, que ele movimente a boca. O simples fato, por exemplo, dele ter o freio na boca e ficar... A presença do freio, muitas vezes, faz com que ele salive e esteja ingerindo essa saliva. Então, animais gástricos, animais que têm problema com gastrite, com úlceras, é interessante esse alimentar sempre, essa briga pelo alimento. Porque vai fazer com que ele esteja tamponando, salivando e fazendo esse trabalho. Certo? A estrutura do pasto, ó, a qualidade, o tamanho. Vocês já ouviram falar que cavalo pasta abaixo? Isso é papo. Ele por ele ser um animal que é a ser predado, quanto mais alto ele tiver, melhor. A natureza é para isso. Mas por que ele pasta abaixo? Porque não tem capim grande para ele. E muitas vezes o capim grande tem muito talo. Mas se você pegar um capim, na altura que você falou, o capim mais ou menos assim, tá, que tem muita folha, ele vai no alto, ele não vai no baixo. Tem um projeto, eu acho que eu ocultei aqui, mas tem uma apresentação que fala isso. Ele prefere capins mais altos, ele não prefere o baixo. É que, infelizmente, na nossa criação, nós não estamos acostumados a ter rotação de pastagem, né? Em fazer rotação de pastagem em equinos. Então, o que acontece? É difícil você pegar um aras que tenha capim, que ele pasta de cabeça erguida. Mas existe e eles preferem isso. Só que nós temos que cuidar somente da qualidade, no volume foliar que tem isso. Tá? Mas ele tem esse hábito. O equino não controla bem o consumo. Por isso que nós temos tanto problema de obesidade em equino. E o que define o consumo? O ósseo, o tempo que ele tem à toa, define isso. Tá? A variedade ou a espécie da forragem, muitas vezes a qualidade que já pode suprir. Então tem animal que não se alimenta de ração e está obeso. Porque a qualidade é boa do capim, então ele vai manter um peso. Aí o pessoal fala assim, vou diminuir o feno. Eu quero morrer com um negócio desse. Não, tem que diminuir um pouco o feno, está muito acima do peso. Diminui a ração, não diminui o feno. Volumoso é à vontade, controla na ração. Mas eu queria que ele tivesse um suplemento, porque ele é um esportista. Então aí você trabalha com um suplemento específico, com uma proteína do soro do leite, com esses suplementos que tem no mercado, com vitaminas. Né, na época da seca, que o capim perde muito, vitamina A, D, E. Não se usa DE em equinos.
São 3 vitaminas que perde-se muito no inverno. O capim perde muita vitamina A, D, E e não se usa. Então, poxa, vou suplementar com uma vitamina D, E, porque ele está consumindo menos ração. E aí você vai trabalhando com as suplementações para suprir essas necessidades específicas. Oi. Uhum. Tá. O azevém é um excelente feno. É um excelente feno. Só que ele tem uma passagem. Quando nós falamos, normalmente esse azevém ele vem em forma de pré-secado. Tanto pré-secado quanto na selagem são modos de conservação, mas são modos de conservação, um tipo de modo de conservação que trabalha em cima da fermentação bacteriana. Ok? E essa fermentação bacteriana, ela trabalha em cima da acidez. Então nós temos 2 problemas aí. Uma, a acidez da alimentação, da dieta total do animal aumenta. 2, nós temos também a agressão, que está sendo muito estudada agora, da dentina, que é o esmalte do dente. E isso tem dado muitos problemas nos animais contra o dente. Tá? Muitas afecções no sistema dentário têm ocorrido por conta disso. E estão caracterizando, até o Bitar, que é um excelente dentista, né? Trabalha com odontologia de equinos, bem conhecido, bem renomado no meio, ele fala, e tem pesquisas que falam, putz, tem destruído a silagem, o pré-secado tem destruído a qualidade dos dentes dos animais. Então nós temos esse entrave. E normalmente ele solta o intestino do animal. O animal começa a consumir e começa a sujar a baia. Né? Mas por quê? Porque nós, muitas vezes, porque não fazemos a adaptação correta. Um equino ele precisa de, no mínimo, 20, o pessoal fala 15, eu falo 21 dias a 30 dias de adaptação. Em qualquer mudança. Ele é um bebê. O que um bebê precisa? Rotina e adaptação. Se você não der rotina para o cavalo, se você não der uma adaptação para o cavalo, ele vai dar problema. Então, quando você for entrar para o azevém, pode entrar, valor proteico interessante, no sul se trabalha muito bem. Eu gosto do azevém, não tem nenhuma restrição com relação a isso. Valor energético é muito importante. Hoje, o pessoal tem produzido com qualidade, sabe? Até um erro dos veterinários, eles falam assim, silagem enche os boletos, silagem ou pré-secado enche os boletos, dá problema. Não. Fizeram uma análise, para vocês terem uma ideia, eu vou defender silagem agora. Fizeram uma análise em Minas Gerais, pegaram 100 amostras de silagem e fizeram análise. E aí todo mundo fala que é micotoxina. Micotoxina. Sabe quantas deu problema acima do tolerável de micotoxina? Uma. Em 100 amostras. Então o nosso nível de produção de silagem, nosso nível de produção de pré-secado melhorou muito. Nós estamos produzindo com qualidade. Entende? O produtor produz com qualidade. Agora tem que saber usar. Uma adaptação bem feita, um volume na quantidade certa. Eu não recomendo azevém sozinho, só ele puro. Recomendo que misture realmente com feno, mesmo que perca um pouco a qualidade, feno um pouco mais seco, entende? Mas que consiga misturar, compor essa dieta total do animal, isso é importante, né? Diga aí. Não, o feno não deixa cavalo barrigudo. O que deixa cavalo barrigudo é alimento in natura, capim cortado, capim fresco, soltar para o pasto. Isso deixa o animal barrigudo mesmo. Mas por quê? Porque é o seguinte, vamos lá o feno. O animal precisa comer em torno de 10 quilos de 400 quilos, em torno de 10 quilos de matéria seca. O feno, ele tem, de matéria seca, ele tem 90% a 95%. Ele tem que consumir 13 quilos, 12 quilos de fardo, um fardo de feno por dia. Beleza? O capim fresco tem 20% de matéria seca. Quanto ele tem que consumir para 10 quilos? 40 quilos. Conclusão? Barrigão. Porque ele tem que consumir muito alimento para aproveitar os mesmos 10 quilos de matéria seca. Entende? Então é por isso que se tem, realmente, dependendo do alimento, você vai usar um pré-secado, você vai usar uma silagem, você vai usar um alimento com mais umidade, o animal vai ter que consumir mais para atingir aquele nível, aquela quantidade de matéria seca. Entendeu? Então se tem isso mesmo. Mas no feno, normalmente é o contrário. Vou fechar e vou dar feno. Por quê? Porque ele vai dar uma murchada na barriga, que ele vai consumir menos matéria para ter o mesmo nível de matéria seca. Certo? Vamos lá.
A qualidade da pastagem, que nem eu falei, que já atinge as exigências nutricionais. Controle do consumo de matéria seca. Consumo de matéria seca é similar de outras espécies, que nem nós falamos. Ele vai consumir a mesma quantidade, um boi, um cavalo, normalmente só 2%. Tá? O tamanho da pastagem, que nem nós comentamos. Procure pastagem, ó, o campo de visão dele aumenta quando ele come mais alto. Então o cavalo ele é para comer alto, ele aumenta o campo de visão. Ele é um animal a ser predado naturalmente. Então é mito. Disponibilidade de folhas, por isso que muitas vezes ele busca mais nova, que está brotando, que está nascendo, o capim mais baixo. Tá? E o que pode ocorrer pelos seguintes fatores. Olha lá, características sensitiva do capim. Então, quanto de pelo tem o capim. Então, isso a variedade do capim influencia. Tá? Folhas mais duras. Presença de pelos, ó, mais alta ou mais baixa. Vamos lá, o sabor ou o gosto. Então, você tem capins mais amargos, capins mais doces. O animal sempre busca o capim mais doce. O equino tem esse tropismo pelo gosto. Por isso que ele gosta do melaço. E a memória. Poxa, ele sempre pasteja perto daquela árvore. Sempre é naquela região. Mas como é que eu faço isso? Cerca, piqueteia, diminui o espaço. Para que ele procure buscar outras regiões. Ele normalmente é levado àquela região porque é uma sombra, porque é mais fresco. Porque mais fresco o capim brota com mais facilidade. Então ele busca aquela região, ele acaba desgastando aquela região um pouco mais. Então, nos piquetes, nós conseguimos piquetear e obrigar, forçar ele a ter isso. Ele começa a dar memória no capim, normalmente em torno do 7º ao 10º dia. Ele gera memória no piquete. Então, por exemplo, você deixa um cavalo 15 dias, ele já vai ter a região que ele vai ter maior memória, que ele já vai ficar mais ali. Então, normalmente, eu costumo dizer para o pessoal piquetear sempre mais vezes. E é difícil isso, piquetear, porque é difícil você piquetear dividindo muitos lotes. Né? Às vezes você chega no Aras, tem muito lote. Esse aqui é de primeiro 3 meses de vida, de gestação. Esse aqui é no meio da gestação, terço médio de gestação. Esse aqui é o terço final de gestação. Esse aqui é a recém-parida. O que eu recomendo é que o animal é para viver em rebanho e ele vai se acertando. Tente juntar, densar um pouco mais os lotes e fazer esse rodízio. Vocês vão ganhar muito nisso. Ganhar no controle de verminose, ganhar no controle na disponibilidade de capim, qualidade, proteína. E 1% a mais de proteína no capim dá uma diferença muito grande nutricional para o animal. Tá? E o cheiro também, que é muito... o animal ele libera fitoesteroides. A gente que fala assim, molhar o capim, não adianta ou não adianta? Capim, quando você molha o feno, o animal consome mais, o que diminui é o pó. Aí ele não vai estar... Mas alguns capins, se você molhar, ele parece que dá aquela exalada do cheiro. Então, sei lá, deixo para vocês, molhar ou não molhar. Eu acho interessante por conta do pó mesmo, né, de aspirar isso. Né? O que inviabiliza a boa nutrição? Desperdício. Disparado. Hoje a gente desperdiça demais alimento. Ração, o coxo de ração normalmente é um coxo não apropriado ou de má conformação para aquele cavalo específico, aí a ração está sempre ali. Uma coisa que é interessante falar de coxo de ração aqui é lavar. Quem aqui, de verdade, quem aqui lava o coxo de ração da mesma periodicidade que se lava o de água? Gente, 95% das rações no mercado tem melaço. Certo? Que o melaço é bom para o dono, não é bom para o cavalo. Já falo já. O melaço agrada o dono, o cavalo não. O cavalo não precisa de melaço na ração. Eu sou contra o melaço porque aumenta o teor de amido, fermenta, tudo de ruim o melaço gera. Certo? Agora as rações do mercado têm diminuído o melaço, a inclusão de melaço. Tem buscado diminuir, só mesmo dar uma umedecidinha, para agradar mais o dono e o cavalo não prejudicar tanto. Então isso é um artifício. Mas eu sou contra o melaço. O melaço causa problema dentário, causa alta fermentação, alto índice tem a maior disponibilidade de picos glicêmicos. Para vocês terem uma ideia, para a gente saber se o animal está resistente à insulina, fazer os exames nele, sabe quanto se usa de melaço, Frontino? Daquele caro, aquele caro que usa, eu só preciso de 30 gramas
para eu já fazer o exame e saber se o animal é resistente à insulina. Se ele já tem algum problema síndrome metabólica. Aí eu te pergunto, sabe quanto tem no trato de melaço que você dá? Vamos dizer que você dê 2 quilos de ração lá. Normalmente a ração, o mercado se usa de 8 a 12% de melaço. Em 1 quilo você está dando 120 ml de melaço. É isso que você está dando de açúcar. Por que se usa melaço? Porque é barato. Para fabricar ração é barato. Você usar melaço, milho. O milho custa R$ 2,50, R$ 2,60. Energia. Só energia. Exatamente, energia. É isso aí. É isso aí. E alguns animais até gostam mais do doce. Exatamente. Mas é porque a única função do melaço é aumentar a energia e agradar o dono. Não tenho esse conhecimento. Particularmente não tenho esse conhecimento. Eu não sei, eu não compro tanto essa ideia. Por quê? Se fosse assim, as primeiras rações, há 10 anos atrás, vinha melaço. E isso é um negócio meio que natural, de 10 anos para cá. Quando eu era criança, que meu pai comprava a antiga Purina, né, que tudo era Purina. Não, para produzir o pellet, né? Exatamente. É, porque antigamente que se falava que era tudo Purina, né? Não vinha melaçada. É, então. Aí o que acontece? Então, já vinha pelletizado 100. Só que se falam isso. Mas o equino, qual que é a maior fonte de energia? A melhor fonte de energia para um cavalo? Óleo. Extrato etéreo. Extrato etéreo não dá pico glicêmico. Eu costumo dizer que é uma fonte de energia fria. Você não muda o psiquê do cavalo. É comprovado que excesso de amido mexe com o temperamento dos animais. Então não tem como, esse cavalo é muito agitado, eu preciso de tal produto que acalma. Não estou falando nome, vocês viram que eu estou me contendo. Eu preciso de tal produto que acalma e tal e coisa. Aí, conclusão. Vamos dar esse produto, porque não adianta você fazer isso sem mexer na dieta. Qual que é o que eu faria? Pega uma ração com alto extrato etéreo e baixo amido. O animal já vai ficar mais maneiro. Por que existe isso aí, o amido, não se usa baixa pectina, que são aquela da polpa da beterraba, para facilitar, né? Porque é rica em pectina, que é um amido, é um carboidrato, uma controvérsia, né, entre estrutural e do alimento. Por que se usa muito isso? Porque ela não dá tantos picos glicêmicos, ela é de baixa fermentação. Aí o animal, vocês já viram o cavalo que consome a ração? Ele vai lá, come tudo no coxo, aí ele come um pouquinho e para. Aí ele vai para o fim da baia e fica assim. Como a gente depois que come uma feijoada. Aí ele volta, come mais um pouquinho, vai para o fundo da baia, demora a tarde inteira para comer a ração. Não tem cavalo assim? Sabe por quê? Porque aquilo cai no estômago dele, começa a fermentar, produzir gás. E o cavalo não rota. Não é igual o ruminante que rumina. Ele não rota, ele fica com aquele mal-estar. Aí quando ele melhora, ele volta lá e come mais um pouco. Passa mal. Aí vai lá e come mais um pouco e passa mal de novo. Aí fica. Então ele fica assim, ele demora uma tarde inteira para consumir. O que é? Excesso de amido, excesso de açúcar. Produz muito gás e dá o desconforto. Na verdade, é uma estrutura diferenciada. Ela tem a pectina, que é um nível de carboidrato diferenciado. Tá? Só que nós temos... A Guabi tem uma ração que chama Beat. Chama Beat. Se vocês olharem ela é 100% extrusada. Qual que é o benefício de uma ração 100% extrusada? A absorção. Absorve muito. O animal absorve muito, ele aproveita mais os nutrientes. Tá certo? E a alto extrato etéreo. Se você olhar, ela tem 12 de extrato etéreo. Por isso que o animal rejeita um pouco. Você põe o cavalo, meu cavalo não come essa ração não. Mas por quê? Porque ela é extrusada, ela é rica em pectina. A pectina, o animal, o equino em especial, só tolera 15% na ração. Mais que isso ele não está muito legal.
porque é uma digestibilidade mais lenta num primeiro momento, mas que aproveita mais depois. E ela é autoestratetéria. O animal fala, putz, beleza, vai, vou consumir. Baixo açúcar, então é baixo amido. Então, por exemplo, desses animais que têm esse problema, eu recomendo uma ração como essa. 100% ela, porque o animal não come muito. Às vezes mistura, meio a meio, faz um bem bolado. Eles até falam para misturar, né? Mas por quê? Porque o animal não gosta muito. Mas por ser extrusado, igual com a ração de cachorro, que a gente costuma falar, e o animal aproveita mais os nutrientes. Divide mais vezes no dia, isso tudo ajuda muito. Certo? E o melaço, e aí o que acontece? As rações cheias de melaço, a gente põe no coxo, o animal come, lambe, fica aquele melaço na borda, aí surge um pouco de sujeira, aí fica ali, do outro dia também joga mais um pouco, e aí uma micotoxina já pega naquele melaço da parede do coxo, aí a chuva já cai, já faz aquele bem bolado, e o animal está ali lambendo aquele melaço de 2 meses atrás. E uma coisa que nós não lavamos é o coxo de ração. Muitas vezes, não tem esse manejo. Eu nunca vi um coxo de ração numa área que tem um furo para esvaziar água. Não é verdade? E é uma coisa boba e que realmente precisa ser feito. De tempo em tempo, nós precisamos criar esse manejo para ter a qualidade nisso. E a micotoxina, ela está presente nos alimentos, não é uma coisa que depende da gente. Tudo tem uma certa contaminação de micotoxina. Né? Não é a ração, o saco que eu aprendi, que eu acabei de abrir, que tem a micotoxina. Muitas vezes o ambiente, a micotoxina ela é inalada muitas vezes, ela não é ingerida. Então, se eu não limpar o chão bem feito, a cama bem feita, e tiver uma proliferação de fungo, tem micotoxina ali. Um fardo de feno, que é uma coisa que é muito interessante, que eu sempre, nas visitas que eu faço, eu chego no quarto de ração, não tem um exaustor. Pô, é tão baixo, tão barato o exaustor, bota o exaustor na parede para trocar esse ar. Uma vez eu cheguei, o proprietário colocava as rações dentro de uma caixa de madeira. Falei, ih, caraca. Mas beleza, manejo, trocava rápido. Mas a caixa de madeira era assim, ó, de umidade, embaixo. Aí eu falei, puxa, coloca um exaustor aqui para puxar esse ar de dentro e trocar o ar, né? Ele trocou, na outra semana que eu fui lá, depois de uns 15 dias, a mancha já tinha diminuído pela metade. Assim, falei, Alan, olha isso aqui, cara. Como é que muda o ambiente? No lugar do feno também, a mesma coisa. Você colocar um exaustorzinho ali assim, ó. Que não fique ligado o tempo inteiro. Liga só quando acender a luz. Sei lá, mas porque force a troca. Que diminua a umidade, force a troca de ar. Isso melhora absurdamente a qualidade da dieta do animal. Da alimentação do animal. É muito importante. Às vezes eu pego um medidor. Eu costumo sempre dizer assim, pega esse medidor aí, meu, toma uma água nele. Não dá não, né, doutor? Então é difícil, entende? Isso nutricionalmente causa um impacto. Por isso que eu falo, a gente erra nos detalhezinhos. Ah, é a mão de obra. Normalmente a justificativa é essa. Ah, tá difícil funcionar, hein, doutor? Pô, eu sei, meu, se o funcionário não faz, eu vou criar um jeito de fazer mais rápido, mais fácil. Eu não vou pedir para o meu funcionário que ele faça algo que eu não faria. Eu penso dessa opinião. Então eu preciso ajeitar, pô, melhora isso, melhora aquilo, dá mais condições, faz com que seja mais rápido. Isso ajuda muito. Cria um negócio portátil, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que ser criativo, né? Então o desperdício é a principal base. O cálculo errado em matéria seca, que eu vou falar agora na sequência. Poxa, eu calculei errado, para mim estava dando dinheiro, mas foi ver aqui, não está dando mais. A exigência nutricional. Qual que é a exigência desse animal? Ele é de alto desempenho? Ele precisa de quanto de proteína? Eu vejo às vezes... Em proteína, menos é mais. Eu vejo animal com a ração de 15% de proteína. Cavalo atleta, com alfafa, com uma série de coisas. Para que isso? É 12%. Alto estratério, baixa proteína. Né? Então, nós precisamos ter esse conhecimento nutricional para estar fazendo esses ajustes. Erros e equívocos no manejo, no fornecimento. Puxa, eu achei que estava dando 1 quilo. Esse baldinho é 1 quilo. Mas não, está dando 1,5. É outro erro. Vocês acreditam que até a forma que você pega a ração muda? Se você pegar uma embalagem, pegar a ração com a mão e encher com a mão a embalagem, dá um peso. Se você pegar a embalagem, passar ela dentro do saco, dá outro peso? Não, passa do balde. Exatamente. E aí eu te falo o seguinte, fala assim, para com isso, Alan. Tá de brincadeira? 100 gramas. 100 gramas vezes 10 cavalos é 1 quilo. 1 quilo vezes 30 dias é um saco de ração.
Em um ano. Entende? Isso eu estou falando em 10 cavalinhos, hein? Quanto você tem lá, Fortino? Mas você concorda que é um desperdício que a gente não faz conta? E se não fizer conta, a gente perde dinheiro? Né? Erros de suplementação. Muitas vezes a suplementação errada. A gente usa o suplemento errado. Um suplemento que está usando que estoura a proteína do animal. Você sabia que o animal ele demora, ele gasta 2 vezes mais energia para absorver a proteína do que a própria energia, o carboidrato? Então, conclusão, ele está gastando mais energia para produzir, para conseguir absorver a proteína. Muitas vezes eu chego a cavalo não está engordando, é porque está estourado de proteína. Está com muita proteína na dieta. E a energia não está dando conta. Então, são parâmetros importantes, por isso tem que entender isso aqui. Sanidade do rebanho. Estava comentando com um colega ali, falou assim que ao meu ver, um dos grandes impasses nossos de exportar os animais que nós produzimos, que nós temos genéticas boas aqui, é a sanidade. A nossa sanidade deixa muito a desejar ainda. Aquele papo de, cada mês tem que ser um vermífugo diferente. Conversa, hein? Isso não existe. Eu queria saber qual animal de produção é nessa pegada. Cada mês usar um vermífugo diferente é um erro. Você está criando resistência para todos os vermífugos. Só isso. Qual que é o trabalho certo a ser feito? Copro parasitológico, usar o que mais atende, 1 mês, usar 2, usar 3, usar 4 vezes. Começou a não ter o resultado. Espera aí, vamos fazer mais um por amostragem? Faz outra amostragem, copro parasitológico, quanto que custa? R$8. Quanto custa, doutor? Copro parasitológico? Uns R$12, R$15 talvez. Baratinho e dá para fazer e você consegue fazer uma amostragem e saber a real. Poxa, está na hora de eu mudar o princípio ativo. Aí você muda o princípio ativo. Né? Eu chego, às vezes eu estou lá na agropecuária, que eu visito as lojas, aí tem que mudar, né? Tem que mudar. E o balconista, tem que mudar, cada vez é um. Eu fico meio quieto, não falo nada. Não, qual que é que está precisando? Consulta sempre o veterinário. Doutor, será que eu posso repetir ele? Está dando a mesma coisa. E nós temos em mente também que o animal, a campo, muitas vezes, se ele tem um campo muito extensivo, ou em piquetes que normalmente rotaciona mais, ele se contamina menos com verminose. Mas é mais denso, então ele vai se contaminar mais, precisa ser mais feita com mais periodicidade. E um animal encocheirado? Bem menos. Ele não come, muitas vezes ele não come as próprias fezes. Então ele aguenta mais, não é a verminose que está tão assídua nele, ele aguenta mais, ele é menos impactado pela verminose. E por que vermifugar todo mês um cavalo? E outra coisa, cada vermífugo está jogando um químico lá dentro que está destruindo bactérias, a digestibilidade dele vai diminuir. Né? Então isso é importante para nós. Tá? A falta de estrutura, que eu falei dos coxos. Às vezes, poxa, qualquer estrutura vale? Vale, mas o errado tem que ser provisório e não definitivo. Sempre melhorando, sempre dando um upgrade, melhorando a limpeza, algo que seja mais próprio, né, para limpeza e higienização. Aí, ó, o desperdício. Aí, olha no chão quanto tem de feno. Olha isso aqui, ó, outra vai até roubar um pouquinho, ó, o coxo zoadinho ali, aí o cara vai dar aqui um pouco aqui também. Né? Olha aí o feno. No chão. Então isso é um problema. Nós temos a contaminação aqui. Nós temos uma dificuldade, olha, fechado de feno, dificuldade de passagem de ar. Né? E ele tem um teor de umidade. Só lama, 10%, de 10% a 5%. Olha aí o feno, aí pisa por cima e já come também, aí já defeca. E olha as amigas aí. Elas mandando brasa. E uma das coisas, umas grandes características das micotoxinas é que elas são acumulativas. Então, e os efeitos delas, cada uma tem uma especificidade. Zearalenona, mais problemas reprodutivos. A aflatoxina, você tem outros, a DON, outros problemas articulares também. Então, você tem as especificidades. E uma contaminando com a outra, elas se acumulam e aumentam o negócio, a resposta, o problema. Sabe qual é o grande problema das micotoxinas, por exemplo? É imunossupressão. Animal imunodeprimido. Normalmente é contaminação por micotoxina. Não, aqui é o fungo. Você não vê a micotoxina. Esse é que...
Não. Você não... Não. Ela tá, mas é que aqui é um absurdo. Por isso que às vezes fala, eu vi o bolor lá, doutor, eu ranquei. Você viu o fungo, ali já está lotado de micotoxina. Você viu o bolor, é o extremo, tipo, é porque já contaminou o fardo todo. E aí o pessoal, eu tirei ali e aproveitei em volta. Entendeu? Então, quer dizer, já é o... Tem. Aqui, o CBO aqui em Campinas. Chega lá no seu fardo, na sua bola que chega lá, da bola de feno ou no fardo, manda analisar quanto tem. Você fala, eu quero analisar quanto é tal micotoxina. Ele avalia e te dá a quantidade. Então, tem como ser feito isso na silagem ou coisa do gênero, e é feito. Já é um processo que se faz muito, inclusive para animais de produção. Por quê? Ela é imunossupressora, causa problema na imunidade. Segundo, redução de consumo, o animal come menos. Você põe numa granja com 4.000 suínos, ou num frango, 20.000 galinhas, consumiu 2 toneladas a menos hoje. Micotoxina. É a primeira sensação. Por quê? Redução de consumo. Mas no cavalo, você vai ver isso aí? Zearalenona. Em equino é comum, dependendo da fonte, né, doutor? O doutor que mexe com reprodução pode falar aí com mais propriedade. Dependendo da fonte do volumoso ou da ração, às vezes usa... Aí. Agora, quando você compra a ração que tem esse produto que inibe ele inibe todas? Não, os adsorventes de micotoxina, eles atuam, tem aqueles de amplo espectro e aqueles mais específicos, certo? Normalmente na ração é usado de amplo espectro, tá? Mas se você tiver um problema da dieta total, dificilmente ele vai te proteger. Ele protege a ração em si, o volume, a quantidade ali, trabalhando em níveis aceitáveis que a legislação do Ministério da Agricultura exige. Não na ração, mas o produto em si da Altec, por exemplo. Tá. Esse é um de amplo aspecto? Normalmente a parede celular de levedura é de amplo espectro, mas baixa especificidade. Então, por exemplo, ela vai pegar de tudo um pouco, mas se você tiver uma zearalenona muito carregado, ela não vai dar conta. Dependendo do grau de infecção de uma determinada micotoxina, você já não tem o mesmo resultado. Entendeu? Por isso que ele é muito sensível na reprodução, dá para ver mais, quando o animal difícil repete cio, né, dificilmente ele emprenha, isso aí costuma ser um sintoma. É isso aí. Aí você começa a observar a presença disso. Aí você já faz algumas análises para saber onde que é e consegue observar isso. Aí você entra com adsorvente, isso melhora. Um adsorvente de micotoxina. Hoje, quem trabalha com silagem é importante. Por quê? Pelo grau de umidade que você trabalha com o alimento. Né? Não necessariamente que esteja contaminado, mas é pelo grau de umidade que tem ali que predispõe a esse tipo, ao bolor, ao fungo naquela região, pré-secado daquelas bolas. Eu costumo dizer, eu vou usar, quantos cavalos você tem? Tenho 2. Não usa não, meu amigo. Você vai demorar quanto tempo para consumir essa bola? Eu tenho 40, beleza. Quanto é? Eu consumo uma por dia, top. Rasga aquilo lá e manda a brasa. Né? Então... Eles indicam muito auxílio, isso, mas ela está, como você falou, ela está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você já viu? Sabe o milho? Sabe aquele pretinho do milho que fica no sabugo de milho? Aí não fica um pretinho embaixo? Sabe? Nas extremidades fica meio pretinho. Aquilo ali é fungo. Já tem micotoxina. Só que está em níveis aceitáveis. Então, quer dizer, tem a norma do Ministério da Agricultura que aceita uma tolerância de certos níveis. Até o pessoal que trabalha com ração aí, Júlio, que estava aqui, ele tem essa noção. Ele tem níveis toleráveis de micotoxina, né? Tem que ver se isso aí, nós estamos, várias cargas diferentes, aumenta isso no rebanho, a gente tem que tratar isso aí. Certo? Bom, olha lá, vamos lá. Aqui eu falei um pouco sobre matéria seca, ó, 90%, de 90% a 95%, o Tifton, o pré-secado, né? De 40% a 60%, a silagem de 25% a 30%, feno fresco de 20% a 25%. Aí vamos fazer uma conta? Olha aqui, se eu pegar o custo do volumoso dividido pela porcentagem, me dá o valor da matéria seca. Aí eu consigo saber a viabilidade disso aí. Então vamos lá, o feno a 1,90 o fardo, o quilo, certo? Que eu peguei um fardo aí, coloquei um valor, dividi por 13, certo? Me deu isso aí, 1,90. Se ele tem 90%, olha quanto ele sai em matéria seca o quilo. Olha o pré-secado.
O pré-secado, ele já é mais barato, mas com 40% de matéria seca, ó a diferença do feno. Compensa mudar? Desculpa, hein? Pelo tipo de fermentação usada, eu prefiro o feno. Certo? Não justifica. Ó a silagem. O preço dela do quilo. Olha aqui, ó, tá mais caro que o feno. Por quê? Porque a matéria seca dela é menor. Eu tenho que usar mais. Não compensa. Esses valores eu peguei na internet, tá? Mas tem que ver em cada região. Às vezes o cara é do seu lado, produz do seu lado, é mais barato. Por isso que eu falo, né? E olha o capim, o capim-açúcar, pessoal, BRF e tudo. Olha o custo. Cortado, plantado. Eu peguei o custo por tonelada por produção. Se o cara fosse plantar e tudo mais. Acaba sendo um pouco mais viável. Mas temos que estudar sobre isso. Tá certo? Olha. Ah, não, aí é diferente. Aqui é o seguinte, quando se trata em cavalo, isso aqui sempre para mim é o principal. Eu sempre gosto de trabalhar com feno. Por quê? Porque é o seguinte, os fatores antinutricionais para cavalo presente no Tifton, no Coast Cross, são menores do que qualquer outro tipo de capim. A relação cálcio e fósforo. Quando nós falamos de outros tipos aí, nós temos todas as gramíneas, são ricas em oxalato. O que é o oxalato? O oxalato é um fator antinutricional que se liga no cálcio e impede a absorção do cálcio pelo animal. Ok? Como ele impede essa absorção do cálcio, o animal não consegue absorver o cálcio e ele começa a tirar o cálcio dos ossos largos, do masseter, da ossatura, diminuir a densidade óssea. E aí nós temos o que? Animais o tempo inteiro sendo lesionados e aquele síndrome da cara inchada, vocês já ouviram falar? Que o animal incha assim? O que é? É a desossificação, o cálcio tirado dos ossos. Então, quando qualquer outro capim que não seja próprio para equino, ok? Que nós falamos que é os Tifton, Coast Cross, entre outros aí, o outro Gigs e tudo mais, o que acontece? Eles são com menores níveis de oxalato. Então eu tenho menos essas perdas. Alan, tem problema, animal que consome apresenta esse problema? Isso aqui entra na parte de suplementação. Fui chamado num aras grande e eles falaram assim, olha, eu estou tendo problema que meus cavalos estão quebrando. Quando começam a treinar, eles quebram, lesionam. E o que está acontecendo? A gente tem um menor capim. Pra você ter uma ideia, lá no aras tinha um piquete de Tifton, outro piquete de Coast Cross, outro piquete de outra categoria, porque os animais, para não enjoar os animais. Então, ração de boa qualidade, sal de excelente qualidade também. Poxa, por que os animais estão quebrando? O fato de ser um capim próprio para o cavalo não quer dizer que ele não tenha oxalato. Tem. E como os animais, que eram cavalos de corrida, eram exigidos muito cedo, eles tinham uma baixa densidade óssea. Fui no aras recentemente. Eles entraram com um produto nosso lá, porque o animal ele chegou para tomar banho, na hora que chegou para tomar banho, ele bateu a pata no... sei lá, acho que tinha um... mas encostou assim num ferro, quebrou a pata, falou, estou exposta. Aí o veterinário estava lá, falou, ixi, tem coisa errada aqui. Aí começou a suplementar com um suplemento específico nosso lá, com New Algas, que a gente trabalha, muitos de vocês devem usar. Começou a suplementar por quê? Porque o aporte de cálcio é importante que seja dado. Porque a relação de toxicidade do equino em cálcio é muito alta, é acima de 8 para 1 em fósforo. E todo volumoso tem oxalato, esse fator antinutricional que inibe a produção, a absorção do cálcio. Então você pode suplementar a rodo com cálcio, não tem problema. Seja o New Algas, seja calcário calcítico, o que for usado. A suplementação de cálcio tem que estar de... E antes eu indicava em algumas faixas etárias, hoje eu falo de mamana caducando. Animal idoso, potro, animal em treinamento, manda ver. Vem, mas a relação que normalmente agora no nosso sal nós estamos colocando a relação de 3 para 1. É uma característica que nós estamos fazendo. Mas a relação que tem normalmente do cálcio no sal mineral é de 2 para 1. E muitas vezes, e as brincadeiras que dá, os minerais que tem na ração inibe um pouco, diminui um pouco o consumo do próprio sal mineral. Porque se olhar na sua ração lá tem o sal mineral, tem cromo, selênio, tem até o sal mesmo, cloreto de sódio. Oi.
Isso acontece também. Eu não tenho trabalhos disso aí. Como você pode reduzir o líquido exotípico através de um sistema nutricional adequado? Como é que seria uma solução para... Eu acho que todo mundo aqui é sócio do Não, mas todo animal que é exigido, você tem esse tipo de problema. Em cavalos de corrida acontece muito. Mas isso é base de uma má, como é que eu posso dizer, baixa densidade óssea e o excesso de esforço. A gente começa a trabalhar com os animais muito cedo. E hoje, infelizmente, nós deixamos... Vamos falar sobre potros. Agora um pouco. Alguém que tinha falado para falar sobre potro, né? Vamos lá. Nós temos que preparar um campeão de novo. Mas de quando? Antes dele nascer, no terço médio de gestação. Eu falava terço final. Eu te falava no terço final. Mas eu conversando com o Fernando Queiroz, um pesquisador da Universidade do Rio de Janeiro, ele falou, para, Alan, não é no terço final não, é no terço médio. Eu falei, mentira, doutor. Ele falou, eu tenho trabalho comprovando isso. É no terço médio. No terço médio onde você tem onde começa a formação do potro. E entre o terço médio e o terço final, você tem a formação de sistema endócrino. Vou precisar para ele crescer? Será? Sistema endócrino é a base. Ganho de massa muscular é a base. Sistema respiratório e o sistema cardíaco. Se eu não tiver um animal formado com um bom sistema respiratório, um bom sistema cardíaco e uma boa estrutura, ele não vai desenvolver. E aí por isso que você encontra cavalos muito, animal grande, com problema de sangramento. Poxa, Alan, mas isso é um problema agora? Não, às vezes é um problema lá de trás, meu. É natural do animal, é genético, pode ser. Mas se eu posso trabalhar isso na formação dele, é o momento que eu tenho para fazer isso. Aí beleza, tratei. Foi comprovado que, vamos pensar em animais de produção, vou fazer uma analogia, vocês me respondem. Animais de produção, o que garante um bom peso ao nascimento? Suplementação da vaca. Por que em animal não é a mesma coisa? Fizemos um trabalho, suplementamos no terço final de gestação umas éguas, de pura manga larga, e todos os animais que antes nasciam com 40 quilos, entre 40 e 45, todos nasceram com acima de 50 quilos. Puxa, então suplementação no terço final de gestação melhora o peso ao nascimento. Se eu tenho melhor peso ao nascimento, em bovino, o que é peso ao nascimento? Animal que nasce mais pesado, desmama mais pesado. Então, peso ao nascimento maior, meu desmame vai ser maior. Vai ter maior peso, vai ter maior desenvolvimento do potro. E isso com trabalhos comprovados. Então, conclusão, eu preciso melhorar o meu peso ao nascimento, formação da estrutura do potro na hora que ele nasce. Quando eu vou preparar, e nós temos que pensar que no terço final de gestação, a égua, o potro, ele ocupa muito espaço. O volume de matéria seca que a égua consome, ela é menor. E muitas vezes, essa égua ela é limitada em alguns períodos de alimentação. Então não pode ter esse período, porque ela vai consumir menores porções e o valor nutricional tem que ser melhor. Por isso que é um absurdo o que fazem com receptoras, por exemplo. Você paga um horror para um embrião, a receptora chega aí quase morrendo. Por quê? Porque ele precisa... Hã? E como acontece? E aí o que acontece? Se fala muito da epigenética, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, que as características da mãe, por mais que ela não tenha no gene dela, não seja do gene dela, passa para o potro. E eu acredito muito nisso, é uma tese que tem sido estudada e é verdade. Ao meu ver, o que acontece? Essas características, você precisa nutrir bem isso. E é um momento que eu até postei recentemente na minha mídia social, que eu falei assim, não adianta você querer engordar uma égua depois que pare. Esqueça. Não vai. Tudo que ela está produzindo é para tratar do potro. Você não vai engordar ela. Por quê? Porque ela está num déficit alimentar do terço final de gestação e esse déficit alimentar de capacidade de ingestão de matéria seca permanece com ela até 60 dias. Depois do parto. Você consegue engordar um animal que está comendo menos? Não consegue. E detalhe, o pico da lactação vai em torno de 10 entre 8 até 15 semanas, até 12 semanas. Então, conclusão, ela vai estar em alta produção sem se alimentar o suficiente. Aí é quando ela fica no déficit, que aí ela vai produzindo menos leite. Ela produzindo menos leite, ela trata menos o potro. E aí ela trata menos o potro, eu tenho baixo desenvolvimento, baixo aporte de cálcio. E esse cálcio vai sendo menos. E nós vemos tratando e vemos judiando desse potro. Só que pasmem.
O potro ele chega no momento da desmama, na desmama, com 80% do tamanho dele de adulto. 80% do tamanho desse potro ocorre no momento da desmama, que ele vai ser durante adulto. Então, olha que importante, qualquer déficit até o desmame desse animal, você está comprometendo a taxa. E o equino não tem ganho compensatório. E não é igual o bovino, que você deixa ele passar fome aqui, você muda ali e ele ganha o dobro. Cavalo perdeu, playboy. Não ganha, não compensa. O que ele deixou de crescer, ele não vai crescer mais. Então, esse trabalho ele tem que ser feito para ele chegar exatamente com 80% na taxa de crescimento até o desmame. Aí o pessoal fala, não tem problema, eu boto um GH e dá certo. Funciona? Não funciona. Por que não funciona? Nós não temos nanismo em cavalo. O que acontece isso? Diferente do humano, que é o déficit do GH, no cavalo isso não existe. O que nós temos? O cavalo aí ele copia o suíno. Ele tem o déficit do receptor do GH, que fica no fígado. E por que ele tem esse déficit? No momento do estresse. Suíno também tem isso. No momento do estresse, ele inibe os receptores do GH. E aí por isso que aumenta a mortalidade em granja de suínos. E o cavalo tem a mesma coisa. No momento do estresse, é um momento que ele diminui esses receptores de GH e ele não consegue aproveitar todo o GH formado. Nós produzimos GH até hoje. Para quê? Se a gente se machuca, novos tecidos, precisa de um GH formando células. E aí o que acontece? O GH sai, se liga nesse receptor e avisa as células assim, através de um aporte do GF4, e fala assim, ó, pode se replicar, célula, que eu garanto a sua energia. Aí a célula começa a crescer, aí você tem o desenvolvimento. Então é muito importante que nós passamos a se preocupar nisso, porque é um momento crítico. E esse momento crítico leva 2 meses para ser adaptado. Você tira o animal da mãe, é aquela função, aquele manejo louco. O que nós temos que nos preocupar, o criador de um campeão? Nutrir bem a mãe antes do nascimento. Depois que nascer, continuar nutrindo. Creep feeding é essencial. Você tem que ter os creeps. Tem que ter uma suplementação especial desse potro nesse desenvolvimento. Segundo, melhorar o manejo de desmame. Gerar um mínimo de estresse para esse potro. O potro não pode se estressar. Porque ele vai chegar no primeiro ano de vida com 95% do seu desenvolvimento de tamanho. 95%, dependendo da raça. No BH isso é mais tardio, tá? Isso é claro. Uhum. Uhum. Não, isso não é verdade. Eu acho assim, depende muito de como ele é criado e do manejo que você tem, da nutrição que você tem. Se você tiver um manejo que gere um benefício para ele, certo? Que você chegue no resultado que você quer, tranquilo. Por isso que se tem que se fazer a curva de crescimento. O que é a curva de crescimento? Até escrevi também esses dias aí, na minha mídia social lá, que o ideal, uma planilhazinha simples, básica, coluna dos animais, tamanho, peso, circunferência torácica, certo? E da canela, circunferência, perímetro da canela. Você faz essas mensurações mês a mês. E aí quando você fizer essas mensurações mês a mês, você vê a média. E a ideia é que todos os seus potros estejam acima da média. E essa média vai aumentando. A cada passo. Você toma uma atitude, suplementa a fêmea no terço final de gestação, essa média vai aumentar. E o potro que baixar dessa média, opa, aconteceu um negócio aqui, está doente. Naquele mês, está doente, deu algum problema, aí você vai nele. Que hoje, é muito feito em quarto de milha de corrida, eles acompanham, os grandes aras fazem muito bem essa curva de crescimento. Porque aí você consegue monitorar, suplementar, chama um veterinário para dar uma olhada nesse potro, você consegue remediar rápido, porque é muito rápido esse período. Passou um mês, já passou. Entende? Agora, nós temos que pensar eu não tenho os números na parte do BH, o BH ele é um animal mais tardio, tá? Então talvez que não chegue aos 80 no desmame, talvez que chegue aos 70.
O ideal é que você tenha um maior número, você desmame ele bem pesado, porque ou bem alto. Batem então, batem. Então é isso aí. Aí não adianta você me ligar lá com 12 meses, com 15 meses, e falar, eu preciso crescer. Ele vai ganhar porte, ele cresce. Por que ele cresce? Porque ele ganha musculatura, fica mais encorpado e tudo mais. Então, puxa, ele vai dar uma encorpada e isso vai aparentar um crescimento de fato. Mas que ele vai, no BH ele vai crescendo até os seus 5 anos, você vê compreende? Aqui, ó, também a mesma coisa, ó. Aí uma escala, olha aqui, ó, 35 megacal, onde você tem o ápice da necessidade energética. Na parte proteica, a mesma coisa, olha a conta, qualquer 1,8 vezes o peso vivo. Proteína mínima. Se não fechar isso aqui, passou disso aqui, está estourando, se o animal não tiver essa exigência. Média e elevada, proteína, ó, é o máximo de energia. Isso vai dar em torno de 1.500 gramas de proteína dia. Se estiver dando mais que isso, está estourando. Aí o que o animal vai fazer? Aí você está usando uma ração com 15% de proteína. Pensa só. Um feno que está excelente com 12% de proteína e mete um suplemento para ganho de massa muscular, que é aminoácido puro, 200 gramas dia. 150 gramas dia. Está estourando a proteína absurdamente. Mais alfafa, com 20, 22, 18% de proteína. Entende como é que é fácil errar? E aí o animal começa a ter problema de desempenho, problema renal, cólica, e assim, e aí que acontece essas cacas. Aqui, ó, isso tudo de acordo com o NRC, ó. Em cada, tá vendo? Tudo de acordo com o NRC, em cada necessidade, mantença. Hã? Mesmo pensamento das receptoras. Exatamente. Exatamente, o terço final, a mesma coisa. Aí tem as particularidades, aumenta um pouquinho a proteína, que nem eu falei. Trabalha assim com o que tem, mas as exigências são as mesmas, né? Está falando aqui, ela só um detalhe. Nutrata é uma ração aí que dá até 30% de proteína. Tá. Às vezes o cara vai e fala, pô, isso aqui é bom, dá 3 quilos de nutrata por indivíduo, né? Que é uma coisa. A recomendação quer dizer, não é nem a quantidade, é fazer esse seu cálculo para saber quanto você tem que dar. Exatamente. Não é a ração que Exatamente. você dá uma quantidade errada, né? Exatamente, você está dando a mais ou a menos. Está jogando dinheiro. Não é só o dinheiro, é você Causar o mal. fígado, Rim. E por aí vai. E compromete mesmo. É o que eu te falei. O que eu falei sobre silagem é o seguinte: hoje, infelizmente no Brasil, nós preparamos os animais para vender eles. Nós não pensamos a médio e longo prazo. Nós não produzimos um campeão desde potro. Você quer um potro seu, Fortino? A ideia é que você faça um potro lá, que ele esteja competindo com 15, 20 anos. Entendeu? E não até você vender. Beleza, vendi, agora vamos para outra. Você compreende? Hoje, infelizmente, nós criamos, não estou falando todos, né, mas boa parte é que nem o potro do futuro que tem no quarto de milha, é um potro sem futuro. Por quê? Porque ele vai correr daqui 6 anos, 7 anos, está quebrado. Já não corre mais. Diga. Legal, legal. Baita pergunta. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, tá. Tá bom, vamos lá. Aqui é sobre suplementação, eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso. A suplementação concentrada, ração, ração entre alta densidade ou energética ou proteica, a terapêutica que trata algum fim e a de performance, que é para ter algum desempenho. Quando nós falamos em probiótico, pró e prebiótico, o que é o probiótico? Probiótico é todo organismo vivo que dentro de outro gera algum benefício. Ele pode ser bactéria, pode ser levedura, pode ser vírus, tem vírus também, a Bayer lançou um recente a isso, que é um vírus que vai na salmonella e Escherichia coli, atua nisso. Parece ser muito bom o produto, uma ideia interessante, é um vírus. Então quer dizer, tem uma série ele é o vivo que gera o benefício. E o pré-biótico? O pré-biótico é o alimento do... Não. O pré-biótico é todo ingrediente que gera algum benefício.
Então, por exemplo, casca de cebola é um ingrediente, tem ação prebiótica, então é um pré-biótico. Parede celular de levedura é morto, é a parede da levedura, é um pré-biótico, porque é um ingrediente que tem uma ação, seja ela imunidade, ganho de peso, desempenho, melhoria da microbiota, aumento da digestibilidade, ele gera algum benefício, entende? Então essa é a diferença, quando usar um e quando usar outro. E normalmente eu falo que você está acostumado lá a comer arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife. Aí eu te dou uma buchada, vai te dar um desarranjo. Você não está com a sua flora intestinal adaptada para aquilo. Então, a adaptação ela é importante. Uma coisa que é muito comum, você vai mandar o seu cavalo lá, o seu garanhão, o furtino lá para a central. Mandar para o doutor aqui. Você manda o saco da sua ração? Não. Ué, aí chega aqui, o doutor põe na ração dele e o animal dá diarreia. Não é como acontece, doutor? Ou manda para o hospital. Então, mas você manda para o hospital. Foi para o hospital com cólica. O saco de ração tem que acompanhar. Por quê? Porque chega lá, o manejo é completamente diferente. Né? Ou você vai para uma prova e não leva o feno. Aí chega lá, é uma palhada seca. Se o animal está acostumado a um feno aqui, chega lá, puta, é tudo diferente. Aí quer que o animal esteja ok. Pô, eu já não tenho hora para comer, o negócio já é calor, já tem o veterinário no meu pescoço, já está aquela função, a ração não é a mesma. A gente faz da vida do animal um inferno no dia da prova. Aí eu já tinha que comer aquele horário, já não como mais porque eu vou entrar na prova, eu vou correr. Aí já deixa o animal em jejum? Não, quem disse que o animal tem que entrar em jejum para a prova? Eu não posso dar os 2 quilos que eu dou, mas por que não dá 500 gramas? Para ele saber que nada mudou. Porque é uma mãozinha, só para ele saber que, pô, não, eu tô com a minha comida, não vão fazer eu passar fome. Então aí a gente quer que o cavalo entre com a cuca fresca para saltar. Então a vida no animal lá, na prova, no dia da prova, no lugar que nós levamos, tem que ser como em casa. Mais parecido possível, com a mesma ambientação, com a mesma rotina. Você tira sua criança, põe ele numa festa, numa balada, e quer que ele tenha o mesmo comportamento que ele tem em casa, seu bebê. Não vai funcionar. Né? Então essa é uma reclamação que sempre tem do pessoal. Aí que a suplementação estratégica entra. E ela entra, mas para trabalhar uma coisa que você já fez o básico. Ela não vai resolver. Aí fala, pô, eu usei esse produto, não funcionou. Seu diagnóstico foi errado, seu manejo está errado, uma série de coisas, porque é para funcionar. Desde que você faz a sua lição de casa, ele vai funcionar. Né? A gente é o que a gente come. O animal é a mesma coisa, ele é o que ele come. Tem dietas que são altamente agitadas. Eu não posso tomar café depois das 2 da tarde, meu. Eu durmo mal pra caramba. Porra, 2 da tarde, café, em mim não acontece nada. Você não, mas em mim não acontece. Então é assim, entendeu como é que é? Então a gente precisa ter muito... A diferença do remédio e do veneno é a dose. Tem que ter muita... Então, e o prebiótico? O prebiótico atua nesse benefício. O pessoal pega, por exemplo, aí o animal está sem diarreia, sem nada. Aí pega um probiótico à base de bactéria e joga lá dentro. Você está jogando uma bactéria lá dentro que não é própria do animal. O que vai acontecer? Vai desbalancear. É uma balança. O animal ele tem 10 bilhões de unidades formadoras de colônia por grama de fezes. Se você aumenta uma bactéria, você diminui a outra. Esse é o princípio. Você está com diarreia no animal, você quer aumentar as boas para que as ruins diminuam de concentração. Beleza. Estabilizou isso, o animal melhorou. Para com a bactéria. Não se põe mais bactéria. Porque você está interferindo na microbiota, ele já estabilizou a flora intestinal dele. Aí você utiliza, por exemplo, uma levedura. Porque ela não vai interferir. Ela entrou ali, agiu, absorveu o oxigênio, morre as bactérias patogênicas, aumenta a quantidade de bactérias que degradam a celulose e ela morre e vira proteína. É essa a função. Ela não vai interferir na microbiota, como um probiótico à base de bactéria. Mas se usa muito. O animal que está muitos dias sem bactéria, com diarreia, você vai jogar uma bactéria lá dentro para tentar reverter o quadro. Reverteu, parou. Entra com um pré-biótico, que é um ingrediente, entra com uma base de levedura, que vai mudar o ambiente gastrointestinal. É nessas horas que funciona. Porque é comprovado. Por que as leveduras funcionam? Porque aumentam a digestibilidade. A conta é simples. O animal come mais. Por isso que ele produz mais. A levedura ela entra nisso. Ela aumenta tanto
bactérias que degradam o capim, que isso faz com que o animal consuma mais matéria seca. Então, se ele consome mais matéria seca, ele engorda mais, ele tem mais energia, ele produz mais. Matemático também. Entendeu? Então, é nesse benefício. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu tenho várias observações que eu tinha feito, mas é tudo que eu conversei aqui. Então, não vejo grandes diferenças. Oi? Legal. Bom, é interessante isso aí. Óleo. Todo óleo é viável. Você me dá o toque a hora que for para eu parar, hein, gente? Pode parar já, né? Agora. Então tá bom. Bom, todo óleo ele é muito viável. O que acontece? O equino ele aproveita o estatetério de todo tipo de óleo, tá certo? Desde óleo de linhaça a óleo de soja, girassol, arroz, todos os tipos. Só que cada um tem uma característica diferente. Eu não gosto de usar muito refinado, óleo refinado. Por quê? Óleo refinado, ele tem ação de ácidos que refina, que tira a cor dele, que tira o gosto dele. Então eu não gosto muito desse tipo de óleo. Eu gosto dele degomado. Dentro dos óleos degomados, o óleo de arroz ele é rico em tocoferóis, que são o quê? São agentes antioxidantes, que é precursor da vitamina E, tá? Que é usado para que e esses tocoferóis diminuem o nível de oxidação do animal. Então funciona como se fosse uma vitamina E no animal. O óleo de arroz tem essa característica. Além disso, ele tem o gama-arizanol, que é um precursor da testosterona. Então por isso que se usa muito para ganho de massa muscular o óleo de arroz degomado, que é o que tem no mercado. Tem a nossa linha, o concorrente também tem, um outro aí, acho que só nós dois tem. Funciona. Eu uso óleo de linhaça. O óleo de linhaça, se ele é extraído a frio, como o lince, que é nosso, eu acho que é o único que tem no mercado, ele é extraído a frio, ele não pode grandes volumes. É no máximo 50 ml. Por quê? Porque ele é muito forte. Ele é mais para estímulo de imunidade, ele não é para ganho calórico. Entende? Então ele é mais para estímulo de imunidade, preservação do sistema nervoso, da bainha de mielina, esse tipo de coisa. Tá? Animais que são muito sensíveis, problemas de pele, baixa imunidade, aí é muito indicado para isso aí. Tá certo? E esse óleo ele faz a ração passar mais rápido? Não. Boa pergunta. O que acontece? Nenhum óleo, o animal ele digere. O equino ele não tem vesícula biliar, igual nós. Ele libera a bile constantemente. No momento que ele está comendo, ele libera mais. Mas normalmente ele já libera constantemente. Então ele digere todo o óleo que você der para ele. Para você ter uma ideia, em cavalos de enduro, tem trabalhos feitos com 1 litro de óleo por dia. 1 litro de óleo o animal consumir. Claro, isso contando da ração, que tem estratetério, mais a suplementação. E o animal ter ganhos calóricos com isso. Então é muito usado. Tá? Não tem nenhum problema. Ele digere muito bem o óleo. Qual óleo que ele não digere? O óleo mineral. Então, o óleo mineral aumenta o fluxo gastrointestinal. O óleo comum, girassol, soja, não tem esse problema. Nos primeiros dias pode amolecer um pouquinho as fezes, mas é muito transitório. Tá? Porque eu falo assim, ele tem um ganho energético, como energia fria, nos primeiros 21 dias dele, de suplementação. Depois de 21 dias, ele começa a reservar glicogênio, reservar energia. Então, nesse primeiro dia, ele até auxilia no fluxo. Mas depois que ele se adaptou a esse volume, tranquilo. Então, eu sempre recomendo, ainda com 100 ml, 50 ml a primeira semana, 100 a segunda, 150 a terceira, 200 a quarta. E aí ele já vai estar adaptado, você pode até dar 1 litro, que não tem problema. Beleza? E eu acho que é isso aí. Então, espero que tenha dado uma noção para vocês aí. Tem muito assunto bacana que dá para a gente conversar. Marcamos uma outra oportunidade para ser mais específico em algumas coisas e a gente poder contribuir com isso. Depois, claro. Água boa. O que é a água boa? Água na temperatura certa. O cavalo não toma água gelada, o cavalo não toma água quente. Não, o sal mineral ele vai consumir normal ali,
e na hora que ele consumir, ele vai tomar água, mas isso indifere o produto. Normalmente, animais, às vezes você dá um capim, o capim é de excelente qualidade, o animal ingere menos água. É normal. Se ele pega um capim um pouco mais seco, um volumoso mais seco, ele vai ingerir mais água. Entendeu? Normalmente é isso. Ah, mas ele não está consumindo muita água. Calma, o feno está de boa qualidade. O capim é capim fresco, por exemplo. Então ele vai ingerir menos água. Tá? Se tudo está perfeito com a água, boa fonte, sem cheiro, sem gosto, a água que a gente bebe, mineral, o que vai interferir é o volume de matéria seca que ele consome. Se ele consumir mais matéria seca, dificuldade de fibra, às vezes mais fibra, de baixa digestibilidade, ele consome mais água. A fibra, capim mais molhado, vai consumir menos. Volume de ração, que tem mais umidade, entendeu? É isso. Mas em média de umidade é em torno de 60, 50, 60 litros. E a água está na temperatura certa, isso é muito importante que você falou. Às vezes vai no lugar, a caixa é água improvisada, a água é ruim e aí você pega lá, dá para o animal, a água está quente, sai quente da torneira. Fui num Aras, recentemente que me chamaram, cheguei lá, um parênteses bem rápido, cheguei lá, os animais assim, ó, no piquete. Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, vamos fazer o seguinte, nós estamos conversando aqui na sombra, né, debaixo da árvore. Falei, você fica aí no sol e eu fico aqui na sombra, nós vamos bater um papo. Aí, o que foi? Eu falei assim, é o que você está fazendo com seus cavalos, meu. O cavalo é muito sensível à temperatura. O cavalo, ele tolera bem o inverno, o frio. O calor, não. Ele gasta muita energia no calor e ele sofre muito com isso. Então, quem não tiver sombreamento, usa sombrite. Estica os sombrites. No crescimento, você falou para mim Exatamente, é. por que a diferença de crescimento no Nordeste No Nordeste para o Sudeste. Exatamente. No Nordeste, o pessoal, lá, principalmente os cavalos de corrida, que tem muito de vaquejada, fala, poxa, a gente vem criar cavalo aqui em São Paulo. Nasce lá e vem potrinho para cá para criar aqui. Porque cavalo daqui que nasce aqui não pode correr lá. Por que não pode? Porque os cavalos daqui são muito maiores que lá. Então eles criaram uma regra que cavalo que nasce no Sudeste não pode correr aqui. Então o que eles fazem? Nasce lá e eles vêm criar aqui. Vem o potro para cá. Por quê? Porque aqui o cavalo desenvolve mais. É um clima mais ameno, mais fresco. Entende? Então o animal desenvolve mais. Então o sombreamento é muito importante. Aí eu cheguei nesse mesmo piquete, fui ver os piquetes. Cheguei no coxo, o coxo aberto e o sol batendo. Você acha que algum mineral vai resistir àquele sol? Não. Bota a mão no coxo, água quente. Você acha que o animal está tomando água? Não está. Aí como é que eu vou querer que o animal desempenhe bem? Tenha reprodução boa, que o potro cresça o suficiente, se a água dele está quente, se o mineral dele está debaixo do sol, se ele não tem uma sombra para descansar. E aonde você observa? Os animais abaixam a cabeça. E eles abaixam e se escondem na sombra da outra. Então o animal está parado aqui, ele vai na sombra dele e encosta a cabeça só na sombra. O corpo fica no sol e a cabeça assim. Aí você observa que ele está com estresse calórico. É uma observação bem interessante de ver. Então precisa mesmo. Nós temos um problema muito sério com o sombreamento dos piquetes dos criadores aqui de São Paulo. Certo? Eu acho que é isso aí. Marcamos uma outra oportunidade e conversamos mais. Valeu. Vamos comer, né? Ah, e outra coisa, tem a lista aí, tá? Vê a lista do sorteio ainda.